Pra quem tá nos assistindo, traduzindo bem, o Brasil vai quebrar daqui 2 anos se não fizer nada. Ninguém tá falando nisso. Todo mundo sabe que vai quebrar e nós temos um remédio para não quebrar. Ô, Renan, fala sobre esse movimento político, né? Retornando aqui a 2013, né? O momento em que surgiu o MBL, que num primeiro momento a sociedade não entendeu muito bem, né? Porque foi uma questão, às vezes, que explodiu com a questão tarifária do transporte público, outras cidades também entraram nessa questão, aqui em São José dos Campos, depois a questão da presidente Dilma. Como é que surgiu o Movimento Brasil Livre? O MBL não surgiu em 2013. 2013 era o MPL, que era o Movimento Passe Livre. Mas eu participei. Né? Eu efetivamente comecei a voltar. Eu cheguei a fazer política na faculdade de Direito da USP. Só que aí eu regresso a esse universo de 2013 e vendo essas manifestações. O MBL não veio do MPL. Não. Mas muitos integrantes do MBL também participaram desse. Porque o Passe Livre começou aquelas manifestações da tarifa de ônibus. Só que aquilo tomou um corpo e começou a ser outros temas. Começaram a falar de corrupção, começaram a falar sobre liberdade, por exemplo, do Ministério Público poder tocar investigações. Havia o tema da PEC 37 naquela época. E eu me interessei pelo tema da PEC 37, eu comecei às ruas, e aí eu comecei a organizar manifestações ali. Mas o próprio pessoal do Passe Livre não gostava da gente, porque achavam que a gente estava mudando o tema. Enfim. Estava ampliando uma discussão extremamente importante. Exato. E aí aquilo acabou ainda em 2013, vieram aqueles black blocs, que foi uma coisa que foi plantada ali para acabar com as manifestações mesmo. Inclusive um amigo meu, chamava Vitor, perdeu o olho nessa loucura aí de black bloc. E aí para 2014, aí sim, eu fundo o Movimento Brasil Livre, e aí o Movimento Brasil Livre começa a convocar as manifestações que redundaram na queda de Dilma Rousseff. Então eu, o Kim Kataguiri, que foi um dos fundadores do grupo, um grupo de amigos, né, alguns músicos, meu irmão é cineasta, a gente se juntou, montou um escritório e ali a gente criou uma linguagem política nova para aquilo que a gente chama de direita no Brasil e organizamos manifestações. Fomos para cima do PT e deu certo, né? O impeachment aconteceu, participei não só nas ruas, como também nos bastidores, então eu ganhei. Vocês tiveram, de uma certa forma, uma participação ideológica no governo Temer, né? No sentido das reformas, né? Orientando algumas questões que o MBL achava importante em termos de pauta do Executivo Federal. Olha, eu estou verdadeiramente surpreso com a qualidade das perguntas, porque pouca gente me pergunta. Na verdade, você é a primeira pessoa a me perguntar isso. E de fato, a PEC do teto e a PEC, a reforma trabalhista que passou no governo Temer, nós chegamos a interferir nisso. Eu fui até o governo Temer e falar, não, vocês deviam fazer isso e aquilo. O slogan da PEC vou te revelar algo que nunca falei antes. O slogan da PEC do teto de gastos, que é, vamos tirar o Brasil do vermelho, fui eu que passei pra eles usarem. Falei, olha, tem a ver inclusive com a lógica do impeachment da Dilma. Vocês estão saindo do vermelho nas contas públicas, mas também do vermelho do PT. Adoraram o slogan e usaram na PEC do teto. Então, a gente interferiu muito ali, porque a gente tinha essa agenda vamos dizer assim, fiscalismo, um rigor fiscal que o Brasil não tinha nos tempos do PT. E deu certo, né? Você for olhar ali, a crise fiscal que o Brasil passava por conta da Dilma lá, foi, vamos dizer, debelada durante o governo do Temer. Vocês decidiram lançar candidatos por outras siglas partidárias, é isso? Isso. No livro que a gente soltou, um livro biográfico do MBL, desde 2015, a gente já narra isso. A gente tentou ter um partido político. A gente viu, nossa, era muito, muito difícil. E a gente foi conversar com o PSL, então do Luciano Bivar e do advogado Antônio de Rueda. E eles, não, vamos dar um espaço para vocês. E eles depois, né, acabaram virando Livres. E o Livres virou o partido que depois, o PSL de novo, voltou para o nome original, que o Bolsonaro ganhou a eleição e aí ficaram todos bilionários. Esse trabalho do MBL, né, porque o que a gente vê em determinadas siglas partidárias e movimentos que são políticos, mas não têm uma representação partidária, são escolas de formação de lideranças que vão basicamente ao encontro do que é pregado pelo estatuto partidário ou do grupo político. Isso funciona, Renan? Eu, sendo honesto, sem partido político, não. Tentei por anos, tentei por quase 10 anos. Não dá. Não dá porque, os partidos políticos, eles não querem abraçar a sua perspectiva. Eles querem abraçar seus votos para ajudar a eleger deputado. Coisa número 1. E coisa número 2, mesmo esses jovens que a gente treina, que passam por essa escola, a maior parte dos projetos políticos no Brasil são projetos personalíssimos. Então a pessoa cria a carreira política dela própria. Então o senso de grupo, especialmente fora da esquerda, para ser bem honesto, a esquerda ainda é um senso de grupo, propósito, a ideia de perder junto. No resto, direita, centro, é cada um por si. Então, a gente é um grupo de direita e a gente viu a maior parte das pessoas nossas abandonarem a gente para ir pro caminho mais fácil. Ah, vou virar bolsonarista. E elas sabiam que o bolsonarismo é corrupto, elas sabiam de todas as coisas. Então, é um cálculo muito ruim que essas pessoas fazem. Vocês chegaram a defender o impeachment do Bolsonaro, sim, né? Sim.
E como é que isso caiu para os membros, não só do MBL, mas da direita como um todo, que de uma certa forma se assemelhava ao MBL em algumas causas e também precisava do MBL em alguns apoiamentos políticos? De maneira bem simples, a gente tinha sido já cancelado na direita como um todo, porque quando começou a aparecer o caso de rachadinha do Flávio, a gente decidiu não ficar quieto. E a gente reparou que várias pessoas, especialmente pessoas que durante a Operação Lava Jato denunciavam a esquerda, denunciavam corrupção e denunciavam o STF. Mas vocês nunca foram humoristas também, né? Não, a gente apoiou a Operação Lava Jato, mas mesmo já no 2017, 2018, você começar a perceber você identificava uma conduta duvidosa no Moro? No Moro não especificamente, eu via muito mais no Dallagnol. Tanto que o Dallagnol, ele tava tentando tocar aquela ONG. Mas ele tentou usar o MBL, né? O Dallagnol? É. Nunca teve muito papo, não. O Dallagnol é vagabundo. Desculpa o termo aqui, é um vagabundo. Ele não tem nem convicção naquilo que ele tá fazendo no Lava Jato. Tanto que ele tentou montar aquela ONG de 2,5 bilhões de reais de dinheiro que ele pegava lá dos acordos de leniência, ali da Operação Lava Jato, ia ficar com aquele recurso e ele ia administrar com a ONG. Era um assunto bem estranho. E aí a Operação de Lava Jato depois era destruída pelo Bolsonaro, e aí o Dallagnol faz o cálculo político, e aí, pô, imagina, a operação da vida dele. Ele deveria se opor ao Bolsonaro. Não, ele fez um cálculo, eu vou puxar saco do Bolsonaro. Hoje o Dallagnol é um dos maiores puxa-sacos que existem do Bolsonaro. Então é um cara que não tem convicção nenhuma. Isso eu acho muito preocupante. Então, à época, a gente já tinha muitas críticas à Lava Jato, especialmente críticas ligadas às 10 medidas contra a corrupção. Que é um projeto Kim Kataguiri continua no MBL. Óbvio. Meu irmão, líder de governo... Desculpa, líder de governo, ainda não, né? Meu líder de governo quando eu ganhei a eleição, mas líder do Partido Missão na Câmara dos Deputados. Como é que fica essa condição, né? Por exemplo, o Missão, obviamente, agora, né, disputa a eleição de 2026, mas precisa montar suas bases em todo o país, né? Você vem ao encontro de um anseio partidário, que é discutir os grandes problemas do país, numa candidatura presidencial sem nenhum espaço de televisão, né, basicamente com a internet, com a mídia espontânea gerada pelos veículos de comunicação que se interessam em debater as questões que afligem o país. E como é que está esse trabalho? Não é muito pouco tempo para se montar uma chapa num país continental como o Brasil? Mas eu vou conseguir. É isso. Igual era muito pouco tempo, 2 anos, para recolher 547 mil assinaturas válidas pelo TSE. E a gente conseguiu em muito pouco tempo. O Kim Kataguiri já fez a transição para o Missão. Já, ele hoje já é o representante do Missão na Câmara dos Deputados. Já, inclusive, vai nas reuniões de líder com os outros partidos, assim, é uma coisa até emocionante falar, assim, quando eu vejo Kim Kataguiri, tracinho Missão lá na tela, no TV Câmara, é uma realização de um sonho nosso, né, de um esforço muito grande. Mesma coisa com o Guto Zacarias aqui em São Paulo, que eu era o líder do partido na Lesp. Às vezes eu nem... Né, eu acordei, assim, sexta-feira de manhã, eu fiquei olhando assim, falei, nossa, o Kim é líder do nosso partido. Tem reuniões do colégio de líderes e... Não, o representante da missão tá aqui. Está acontecendo. Porque a gente sempre falou, olha, a gente precisa sentar na mesa. A gente precisa ter um partido para sentar na mesa. E a mesa é a mesa do colégio de líderes. Tá o cara do PT, o cara do PL, o cara do PSDB, do MDB, e nós agora estamos lá. Agora é aumentar a bancada, é aumentar a nossa força. E nós vamos conseguir isso. Então é passo a passo. Nosso projeto é um projeto difícil, porque a gente está enfrentando um jogo que é muito duro, mas a gente tem 2 coisas que eles não têm. 1, a gente é muito íntegro. E 2, nós somos mais inteligentes. Nós estudamos mais do que eles. Então vai ter sobressalto, vai doer, mas vai dar certo. Hoje, na sua visão, qual é o maior desafio a ser enfrentado pelo próximo presidente da República? Existem 2 desafios centrais. Um desafio, que está sendo muito pouco falado, é o desafio fiscal, é resolver conta pública. Isso a gente inclusive já protocolou a nossa PEC, então logo eu ganhei a eleição, nós vamos ainda na transição passar ela, que aí ela resolve os problemas fiscais para a gente poder, de maneira calma, baixar os juros, porque a curva da dívida resolve. Ou seja, o Brasil não quebra. Para quem está nos assistindo, traduzindo bem, o Brasil vai quebrar daqui 2 anos se não fizer nada, ninguém está falando nisso, todo mundo sabe que vai quebrar e nós temos um remédio para não quebrar. 2, crime organizado, violência, segurança pública, assim, do Oiapoque ao Chuí, esse é o maior problema, todo mundo relata, e em alguns lugares as coisas estão dramáticas, e pouco se comenta, todo mundo fala, segurança pública vem mais do Rio de Janeiro. Não, o Ceará é o pior estado do Brasil, de longe. Não, nós estamos vendo São Paulo, né, degringolando com a questão das facções, já dominando, né, pontos centrais aqui no interior de São Paulo. Sim, até porque o interior de São Paulo é a rota caipira, que passa, em resumo, a droga que vem da Bolívia, vem pelo Mato Grosso do Sul, e ela chega até o Porto Santos. Então, toda a Baixada Santista é do PCC, e aí o Porto de Santos é tomado pelo PCC também, e o PCC manda a droga pra fora com submarino via Porto Santos.
No Ceará, por exemplo, todas as cidades médias já foram tomadas pelo Comando Vermelho e a capital Fortaleza já foi repartida pelo Comando Vermelho e aquele terceiro Comando Puro. Então, quando você vai olhando o interior do Nordeste, você vai se assustando. O Nordeste está tomado mesmo. E o Comando Vermelho é uma facção muito mais agressiva e meio simplória do que o PCC. O PCC é mais profissional. E eles fazem terror mesmo com as pessoas, é terrorismo puro e simples. Então, um presidente da República precisa entrar e devolver lei e ordem para o país. Não vai ser bonito o que precisa ser feito com esses caras. Entendeu? A gente vai precisar fazer uma limpa. E o governo federal vai ter que dispor de meios institucionais para fazer isso. Dito isso, vai fazer isso, mudar a nossa legislação penal para que as penas sejam bem mais altas para os crimes cometidos, especialmente para reincidente, porque os crimes são sempre cometidos pelas mesmas pessoas. Tem que mudar as leis de execução penal, acabar com institutos como o da progressão penal, que hoje faz com que um cara que tem 20 anos de pena cumpra 2, 3. É uma bizarrice que acontece no Brasil. E qualificar facções criminosas como organizações terroristas. Não aguardar os Estados Unidos fazer isso, que é meio humilhante pra gente. É nós mesmos fazer, porque eles são organizações terroristas. Eles cometem crimes de terror e são organizações de natureza política. Tanto o PCC quanto o Comando Vermelho têm natureza política. Não é à toa que o PCC se autodenomina o partido. E o Comando Vermelho, a origem dele é uma origem político-ideológica. Não estou falando que ele é um grupo de esquerda, o Comando Vermelho, mas eles fazem ocupação territorial e eles têm legislação própria dentro dessa área que eles ocupam, que os qualifica como organização política. Portanto, eles são um grupo de terror que praticam a violência como forma de expressão política e precisam ser tratados como tal. Institucionalmente, você acredita que há representantes dessas forças dentro da política no exercício atual? Pelo amor de Deus, com certeza. Com certeza. Veja, no Rio de Janeiro, o Bacelar, que foi afastado, ele era parceiríssimo do TH Joias, que era do Comando Vermelho. Inclusive, o Rio de Janeiro vive um momento sui generis, né? Porque ele vai ser governado por um juiz, tá? Sim. Um membro do judiciário, porque o Cláudio Castro é candidato ao Senado. Sim. Então, a situação do Rio de Janeiro, ela é uma aberração. Uma aberração. Agora, tem coisas que são ainda pouco, vamos dizer, são muito inexplicáveis. Como o governador do Ceará permite que o Comando Vermelho vá tomando as cidades e ele não faz absolutamente nada. A polícia do Ceará toda sabe o que está acontecendo. Mesma coisa com o Jerônimo na Bahia. Ambos são do PT. E, assim, o PT vai ter que explicar isso. Eles receberam durante o governo Lula a dama do tráfico. Houve lobby do Comando Vermelho e do PCC dentro do governo do PT. E aí eu vejo essas coincidências e eu começo a achar as coincidências muito coincidentes, né? Será que o PT em alguma medida está sendo leniente? A se ver. O lance é o próximo presidente da República tem que investigar isso. Porque certas tomadas de cidade que vem acontecendo em nome do Comando Vermelho não se explicam. A polícia tinha toda a condição de fazer a resposta, vamos dizer, bélica a isso. E o governador não autoriza. O SUS é já o maior programa do mundo em termos de atendimento gratuito à saúde. Vai haver uma renovação no SUS, uma intervenção no SUS? Como é que o governo Renan Santos vai enfrentar o caos da saúde pública no país? O caos da saúde pública no país começa pelo acesso. Os braços que permitem que o SUS seja acessado pelas pessoas são sempre difíceis. Por isso que as filas são grandes. Por isso que certos serviços demoram para acontecer, por isso que tem gente que morre antes de fazer uma cirurgia de câncer. Então tem uma questão de acesso, que é uma questão de alocação de recursos e uso inteligente dos recursos no SUS. Isso no passado seria muito difícil, porque as métricas para você avaliar isso, elas não estavam à mão do gestor público. Agora, graças a Deus, surgiu um negócio chamado Machine Learning, inteligência artificial. E com essas ferramentas que a gente tem à disposição, a gente consegue entender assim, olha, essa região você vai precisar de mais equipamentos de, sei lá, de ressonância magnética. Aqui eu preciso de uma determinada mão de obra assim, assim, assado. Certos estoques de remédio precisam vir para essa região. Você consegue alocar melhor os recursos. Isso é a primeira coisa. 2, com o Machine Learning e tendo uma coisa muito simples chamada prontuário único, você vai conseguir pegar todo o padrão de consultas e de idas ao médico que um cidadão brasileiro teve, e aí você consegue estabelecer padrões. Então, se a pessoa está tendo algum tipo de, sei lá, de hipertensão, tem açúcar no sangue, começa a falar, não, essa pessoa vai desenvolver diabetes, então vamos já pegar um agente de saúde, vamos mandar na casa dela, vamos ver se a pessoa muda a alimentação dela, se ela começa a fazer exercícios físicos, para ela evitar desenvolver diabetes, e não ter que ficar com uma doença crônica pegando medicação no SUS o tempo todo. Então, dá para fazer uma revolução. Então, essa revolução a tecnologia vai permitir. E graças a Deus se a gente ganha a eleição, nós vamos ser a gestão que vai pegar pela primeira vez a chegada da revolução da inteligência artificial, para pegar um ferramental centralizado como o SUS, que costuma ser desvantajoso porque é central. Tudo que é meio central a gente vê como desvantagem. Mas agora, com a tecnologia da informação em massa como a gente tem hoje, você vai ter isso como uma vantagem. O SUS centralizado, a gente vai ter muita base de informação para poder alocar melhor o recurso, e aí a gente vai poder atender muito melhor as pessoas. O que significa? As pessoas vão ser mais bem atendidas,
Você consegue diminuir fila, você consegue prever o desenvolvimento de doença, e você consegue fazer o remédio estar perto da pessoa, o médico que ela precisa estar perto dela, o agente de saúde estar perto dela. Isso é uma revolução. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais, ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. Escolhi a política por... Convicção. A música me leva para... Subconsciente. Família significa... Minha base. Uma inspiração na vida pública. Júlio César. O Brasil que eu quero ajudar a construir para as próximas gerações a partir do exercício da presidência da República. Daqui 30 anos, uma das 5 maiores nações do mundo, sem favela, altivo, sem depender do mundo e produzindo tecnologia. E esse foi mais um vídeo do Missão Alerta. Se você gostou do vídeo e não quer perder mais conteúdos como esse, se inscreva no canal e deixe seu like. Te vejo no próximo vídeo.